No fundo é amor. Capítulo 10. Na segunda-feira de manhã, somos torturados com treino de força. Pen cantarola alegremente pelo vestiário. Victoria não é uma pessoa matinal, e seu mau humor é tão feroz que chega a ser palpável. São 6h15 da manhã, resmunga ela. Vamos, por favor, diminuir essas demonstrações inconscientes de felicidade? Ah, por favor, está um dia tão bonito. Você errou a pronúncia, se diz hediondo. Mas a gente tem treino sincronizado. Pam se aproxima de Victoria e lhe dá um beijo de surpresa no rosto. Sei que você gosta. Eu gosto é de ficar no sofá sentindo meus átomos apodrecerem enquanto sucumbo à entropia. Na teoria, eu e Victoria somos a mesma pessoa. Duas atletas promissoras que renderam altas expectativas ao treinador Cima e depois nunca fizeram jus a elas. Eu me machuquei, mas o talento de Victoria simplesmente definhou. Falta de sorte? Ansiedade? Pré-competição? Habilidades que nunca se encaixaram? Tudo conspirou contra e ela nunca se qualificou para o campeonato da Liga Universitária. Sua rabugice constante é a máscara que ela começou a usar desde que seu desempenho nos saltos degrilou. Sei disso porque há algumas semanas eu ouvi admitir para Pam o quanto precisava de uma temporada bem-sucedida nesse seu último ano para poder sair por cima. E quanto a Pam, ela está sempre animada, mas não vou tentar adivinhar de onde vem esse brilho extra de hoje, porque não é da minha conta. Enfio esse pensamento no mesmo cantinho da minha cabeça onde guardei com cuidado o e-mail de Lucas. É uma má ideia. Ele é o ex da capitã do meu time. Talvez só queira se vingar dela. Fazer ciúmes? Má ideia. Do que será que ele gosta? Do que será que eu preciso? Má ideia. Eu me concentro no treino. Lido com as perguntas do treinador Cima sobre as minhas questões e seu pedido para que eu pare de mudar os saltos no último minuto. O que é isso aqui? Aula de improvisação? Ouço Pam e Victoria se bicando como se fossem um Golden Retriever e um gato preto em meio aos exercícios de musculação, e fico maravilhado em testemunhar essa amizade inusitada. Imagino como deve ser ter uma amizade assim. Eu e minha antiga parceira de salto sincronizado nos dávamos bem, mas ela era mais velha do que eu. Saltávamos juntos apenas durante um ano. Fora isso, não tinha muita coisa em comum. Eu nunca sofri bullying, nem fui excluída de um jeito maldoso, e raramente não me dou bem com as pessoas. Infelizmente, quase nunca me dou bem o suficiente para me transformar em algo mais do que uma conhecida. E claro, meu melhor amigo, Josh, não fala comigo há mais de um ano. Passo a hora seguinte concentrada na aula, mas faço uma careta no final quando Otis, o professor assistente do Dr. Carsley, devolve os trabalhos da semana anterior. Biologia computacional deveria ser o meu porto seguro neste semestre, mas aqui estou eu, folheando as páginas sem encontrar minha nota. Disfarço e dou uma espiada no trabalho do cara na minha frente, cujo cabelo tem um redemoinho do tamanho de uma orca. D. Está escrito em letra vermelha no trabalho. Abaixo, ainda dá tempo de você largar essa matéria. AC. O redemoinho de orca enterra o rosto nas mãos. Procuro freneticamente por alguma frase motivacional similar no meu trabalho e encontro na parte de baixo da penúltima página. Me encontre depois da aula. AC. Meu corpo todo fica quente, depois gelado, depois úmido. Todo estudante sabe que só existe uma infração grave o suficiente para justificar uma convocação dessas. Plágio. O grande delito passível de expulsão. Estou prestes a ser acusada de plágio, mas não sou culpada, e eu posso provar. Ainda tenho o arquivo do Word. Posso passá-lo por um software de detecção de plágio. Já teria feito isso se o Dr. Dinossauro Triássico Destruidor da camada de ozônio, Carsley, não exigisse uma cópia impressa. Caminho decidida até a sala dele, todas as portas do departamento de biologia estão totalmente abertas, menos a do Dr. Adam J. De jumento, Carsley, que está encostada o suficiente para não ser considerada fechada. Claramente um jeito de burlar as regras do departamento. Bato a porta com a mão trêmula, um pouquinho belicosa, mas muito apavorada. Meus saltos, minhas outras matérias, meus testes de admissão em medicina, minha falta de conexão social profunda, minha colega de quarto malvada, meu cachorro à distância, tudo na minha vida está uma merda, ou é doloroso, ou está fora de controle, a não ser a droga da biologia computacional. Não posso ser expulsa dessa aula. O Dr. Carsley me olha por 3 nanosegundos e depois se volta para o computador. Meus horários de atendimento são na quinta de Eu sou Scarlett Vandermeer.
Ele me olha e mal consegue disfarçar o ar de "E isso me interessa por quê? Você me pediu para vir te ver. Isso me interessa por quê? Na aula de biologia computacional? Ah, entre por favor, pode sentar. Não quero ficar sozinha com esse homem assustador e autoritário. Deixo a porta bem aberta e me sento na ponta da cadeira. Eu posso provar, digo. Provar o quê? Que não plagiei o trabalho. Ele franze as sobrancelhas. Claro que não plagiou. Ué? Mas preciso saber se escreveu sozinha, continua ele. Como assim? Pedi que vocês escolhessem um problema científico e solucionassem usando biologia computacional. Você propôs classificar diferentes tipos de células pancreáticas usando aprendizagem profunda e detalhou quais seriam as redes neurais adequadas. Foi ideia sua? É uma pergunta simples para responder com sim ou não. Não me faça perder tempo. Eu faço uma careta, distante da audácia dele, ficando vermelha de raiva. É claro que foi minha ideia, porque ele sequer perguntaria. Já vi que foi. Ele parece satisfeito. Estaria interessado em seguir adiante com isso? O quê? Com o algoritmo de aprendizagem profunda. Gostaria de participar de um projeto de pesquisa? Então é por isso que me chamou aqui? Ele faz que sim. Eu me recosto na cadeira e devo passar tanto tempo saboreando o alívio de ter escapado da prisão por plágio que ele insiste. O projeto de pesquisa. Ah, sim. Será que eu quero? No meu plano acadêmico, cuidadosa e meticulosamente desenhado, eu teria alguma experiência com pesquisa no próximo verão? Bem a tempo de pedir ao meu orientador que me escrevesse uma carta de recomendação? As faculdades de medicina amam essas coisas. Talvez? Fala. Talvez. Ele arqueia a sobrancelha, confuso, como tivesse se deparado pela primeira vez com o conceito de indecisão. Bom, eu tenho uma bolsa de atleta e esse semestre está... A sobrancelha levanta, parece dizer, por acaso eu perguntei alguma coisa? Não perguntou, foi mal. Seria incrível, mas não sei se estou boa o suficiente para... Deixa a frase morrer, porque agora ele está escrevendo algo num post-it, que depois me entrega. É um quadrado laranja. No canto superior está impresso abóbora e especiarias. Embaixo há um copo de café com uma carinha sorridente e pequenos corações ao redor. No meio ele escreveu um endereço de e-mail. Se decidir que está interessada, entre em contato com a minha colega. Ela vai saber quem eu sou? Vai, respondi ele, sem nenhuma explicação. Tenho tantas perguntas que demoro demais para decidir qual delas vou fazer. Pode ir, diz ele, mais austero que um governanta vitoriano. Vou às pressas até a porta e então paro. Dr. Carsley, ele continua, digitando, e não dá qualquer sinal de ter me ouvido. Não tinha nota no trabalho. Ele me olha novamente e parece genuinamente confuso. Vou receber uma nota? Pergunto. Você fez um projeto de estudos de nível de pós-graduação e descreveu extensivamente suas falhas e possíveis soluções, mostrando um domínio do assunto que 80% dos meus colegas professores nunca vão ter. A maior parte dos alunos copiou e colou os projetos dele da Wikipédia e não se deu nem o trabalho de tirar os hiperlinks. Se o seu tema não tivesse muito mais alinhado com a pesquisa da minha colega, e se ela não fosse tão persuasiva, eu teria recrutado você para o meu laboratório. Ah, uau, apenas uau. Acredite, a nota é... Perceba sua expressão de desespero. Tenho certeza que ele adoraria se livrar do redemoinho mortal de distribuir notas. Irrelevante. Mas se não se importar, eu gostaria de ter uma a mais. A boca dele se curva. Vou avisar a Watts. Dou uma risadinha. Dessa vez, o Dr. Carter se despede com um aceno de cabeça. O resultado é uma coisa meio pomposa e artificial, como se ele tivesse cumprido um item numa lista de como agir de forma educada que alguém escreveu para ele em um post-it laranja. Mas eu aceito. Estou morrendo de fome, mas minha caminhada até o refeitório dos atletas é vagarosa, porque estou ocupada escrevendo um e-mail para uma certa doutora Olive Smith. Capítulo 11. Vamos voltar por um momento para aquele grupo de saltos que você mencionou? Reverso? Revirado? Isso. Sam solta um suspiro profundo, como se estivesse perdendo a paciência consigo mesmo por não conseguir decorar a nomenclatura. É bem fofo, devo dizer. Mais uma vez, desculpas. Não tem problema, os nomes são estranhos mesmo. Então, quando sua lesão aconteceu, você estava fazendo um salto revirado, correto? Eu faço um esforço deliberado para não me remexer. Sam, imagino, percebe esse tipo de coisa. Correto. E pelo que entendi, sua lesão já está totalmente curada. Está. Existe alguma sequela da lesão que torne o salto revirado particularmente desafiador para você?
Queria poder dizer que sim, queria muito. Em vez disso, evito responder que não, pelo máximo de tempo que posso. E dessa vez, não consigo disfarçar o incômodo. Capítulo 12. Eu odiava o dia de tirar foto na escola e odeio o dia de produzir conteúdo na faculdade. Não dá para dizer que não sou consistente. Eu duvido que Victoria ou qualquer outra pessoa já tenha anunciado palavras com as quais eu concorde mais, ainda que Pen dê de ombros e responda animada. Eu acho divertido. É uma quinta-feira depois do treino. O time inteiro está usando o uniforme de gala preto e amontoado ao redor do espelho do vestiário. Aquele nada lisonjeiro que magicamente realça todos os nossos poros ao mesmo tempo. Temos apenas uma superfície como reflexo, 2 lâmpadas de luz fria, 3 tomadas em péssimos lugares, 4 modeladores de cabelo, 5 saltadoras e 20 minutos para fazer o mundo acreditar que somos um pouquinho mais do que cabelos emaranhados e cheios de cloro. Se isso é divertido, então eu odeio diversão, resmunga Victoria. Ela se vira para Bri e Bella, que estão discutindo sobre técnicas de delineado. Vocês duas nunca conseguem fazer nada individualmente? Questiona, irritada. As gêmeas lhe lançam um olhar ultrajado que me surpreende que Victoria não derreta e vira uma pilha de elastano. Tá tudo bem. O que é que vocês vão fazer de maquiagem? Pergunta ela para Pam e para mim. Estou segurando grampos de cabelo com os dentes, mas aponto para o rímel. Pensei em passar glitter no corpo inteiro só para ver a cara do treinador, responde Pam. Mas acho que vou refazer a mesma maquiagem natural de quando saí na semana passada. Encontro com Blomkvist? Indaga Victoria. Ah, é, foi. Que bom que você desistiu daquela maluquice de terno. É, Pam pigarreia. Bri solta um arquejo. Espera aí, você estava querendo terminar com o Lucas? Vejo que elas escolheram um delineado de gatinho. Eu pensei nisso por um momento. Por quê? Penda de ombros. A felicidade de ser solteira, a emoção de correrem atrás de você, sabe? De repente, na próxima vida, você vem com um pato, diz Victoria. Quá, quá. Pen sorri e me lança uma olhada discreta. Ela não é muito boa em mentir. E eu não sei o que me surpreende mais, que esteja escondendo alguma coisa ou que as outras não tenham percebido. Para falar a verdade, dada a reação de Victoria, algumas semanas atrás, eu compreendo a decisão dela de não dizer nada. Além do mais, Pen e Lucas são um casal bem famoso no campus. Talvez estejam planejando fazer algum tipo de anúncio. Como sempre, Pam consegue ser a primeira a ficar pronta, ajuda todas as outras a passar base e conduz todo mundo pontualmente para o encontro com uma equipe de mídias. Fico parada entre a tela verde e as luzes abrasadoras do estúdio, as palmas das mãos suadas e faço o que o fotógrafo manda. Sorria, mostra os bíceps, abre os braços, joga as pernas para trás. Pule. Tento dar aos coitados dos gerentes de mídias sociais algo de útil para o caso de um dia eu ganhar alguma competição. Pouco provável, considerando que o salto revirado que tentei hoje de manhã acabou virando uma bola de canhão no meio do caminho, sob o olhar descontente do treinador. Talvez escreva um daqueles textos emocionantes sobre o fundo do poço que é minha carreira esportiva. Minha foto vai acabar indo parar num daqueles folhetos que mandam para os ex-alunos de Stanford para promover o espírito universitário e pedir doações. Conheça a garota que foi diagnosticada com cérebro de geleca por uma equipe de neurologistas certificados e nos dê dinheiro. Mesmo depois de sair dos holofotes, ainda me sinto desconfortável e vulnerável. Passo a maior parte do tempo usando roupas de banho sempre prestes a entrar na bunda, e os esportes aquáticos deixam pouco espaço para inibição, com o atleta se secando à beira da piscina sob a luz do sol inclemente, cada uma de suas impermeações expostas para serem avaliadas. Mas na piscina, meu corpo é uma máquina. Tudo o que importa é o que consigo executar. Aqui me sinto exposta de um jeito quase obsceno, como uma coisa que pode ser dividida, cutucada e desmontada em pedaços. Sem contar que ultimamente meu corpo tem conseguido executar muito pouco. Ser uma boa atleta, uma boa aluna, atingir a perfeição, isso é a base do que eu sou. Agora que estou tendo dificuldade em quase tudo, será que ainda tenho uma identidade? Ou sou apenas um conjunto de pedaços de carne a serem vendidos separadamente numa liquidação? Vande?
Pam segura minha mão, seu esmalte vermelho contrastando com a minha pele. Ela me puxa de volta para a tela verde e entrega óculos em formato de coração para o time inteiro. Ela coloca o meu bem no alto do meu nariz. Fotos de equipe. O fotógrafo pigarreia. Nós já fiz, mas não fizemos as divertidas. Ele coça o pescoço. Acho que esses adereços não foram aprovados. Mas Pam é uma avalanche de charme. É difícil resistir a ela. E mais difícil ainda dizer não. Depois das fotos com os óculos, vem fotos com chapéus de lantejoulas e poses de As Panteras. Vamos tirar mais uma, como se a gente fosse uma boy band dos anos 1990, por favor. E no fim das contas, todo mundo está rindo, inclusive o fotógrafo, e me sinto mais à vontade. Se você passasse mais tempo com as suas amigas, ficaria menos preocupada com tudo, diz a voz gentil de Barbie em meus ouvidos. Tudo bem, claro, tá certo. Vandy, quer jantar comigo depois? Pergunta Pam. Vamos gravar as entrevistas com os capitões, mas vai levar 15 minutos no máximo. Aconteceu alguma coisa? Por quê? Ela sorri, sua expressão divertida. Porque quero sair com você? Não, é só... Acho que entreguei o status da minha vida social. Eu tenho um compromisso e... Olha o celular. O tempo voa quando se está recriando a foto de capa de Abbey Road. Já estou atrasada, na verdade. Fico realmente decepcionada por recusar o convite, mas o sorriso de Pam não morre. E amanhã, depois do treino? Provavelmente é meio patético o quanto esse simples gesto aquece meu coração. Eu adoraria. Do outro lado do cômodo, é a vez do time masculino de natação passar pelo suplício de produção de conteúdo. Quando passo por eles ao sair, há uma pequena confusão. Risadas. Você vai pela direita. E pegamos ele. Lucas está bem no meio da agitação, com 3 nadadores tentando segurá-lo enquanto um quarto empunha a bandeira dos Estados Unidos atrás dele. A bandeira sueca, amarela e azul, está no chão. A câmera dispara e eles começam a cantar um hino. Todo mundo ri, inclusive Lucas, um aluno do 2º ano. Colby se junta a Kylie e os dois colocam a bandeira sobre os ombros de Lucas. Mais risadas, mais confusão. Esse tipo de brincadeira física, com todo mundo falando alto, às vezes é um gatilho para mim, então dou um passo para trás, respiro fundo. Quando você quer para sumir com essa foto? Pergunta Lucas ao assistente do fotógrafo, depois de se soltar. Quanto é que vale uma medalha de ouro olímpica se a gente derreter? Sei lá, cara, mas é sua, diz o assistente. Combinado. Lucas balança a cabeça durante o movimento. Seus olhos azuis encontram os meus. O tempo desacelera, curioso, paciente, então para. Minha respiração fica presa em algum lugar ao longo da traqueia. Devia ser comigo. Forço um pequeno sorriso e me viro e saio correndo pelo campus. O coração acelerado, e não apenas pela corrida. Chego à reunião com 2 minutos de antecedência, mas, ao dar uma olhada pela porta do escritório, vejo que a conversa já está animada. A doutora Smith, Olive, como nunca vou chamá-la, apesar de seus pedidos constantes, não parece muito mais velha que eu, mas quando fala, ela soa como um repositório de centenas de anos de conhecimento de biologia das células de câncer de pâncreas. A sala dela é uma mistura de cal suave com aromas de outono, e os mesmos post-its que vi na sala do Dr. Carsley estão espalhados pela maioria das superfícies, com recados quase incompreensíveis. Crítica de Lancet, subir tarefa 405, chá de bebê documento seguro, consulta veterinário, resumo SDB, ligar coordenador projeto, que tal teias de aranha? Deve ser o material de papelaria oficial do Departamento de Biologia. Eu sinto como se já te conhecesse, por causa do seu trabalho, diz ela, toda animada. Então, recita passagens inteiras do texto e me apresenta a um de seus alunos de pós-graduação, Ezequiel. Se você me chamar de qualquer outra coisa além de Isaac, eu te denuncio para o RH. Ele é animado e gente boa, charmoso. A doutora Smith vai orientar meu projeto, mas sua agenda parece um terror. Então, se não conseguir falar comigo, Zack estará aqui para te ajudar. Posso passar lá na minha sala quando quiser. Estou sempre lá. Basicamente não tenho vida. Ele tem um sorriso gentil, mas o combo encontro a sós e homem desconhecido não é dos meus favoritos. Eu tenho bolsa de atleta, então provavelmente vou fazer a maior parte do meu trabalho à noite e sozinha, explico. Minha agenda não é muito flexível. A doutora Smith dá uma risadinha. Um estudante atleta. Então temos 2. Eu me viro para Zack. Você é...
O aluno da graduação que está trabalhando nesse projeto é atleta. Ele está coletando e classificando as amostras iniciais de células. Já fez um trabalho preliminar com os algoritmos também. Ela inclina a cabeça. Por acaso você é nadadora? Sinto um embrulho no estômago. Saltadora. São esportes diferentes, né? Mas vocês vão se dar muito bem. Ele é uma batida de leve na porta. A doutora Smith se vira na cadeira. Entre. A porta se abre e vejo a doutora Smith erguer os olhos. E erguer mais os olhos. Ela abre um sorriso, então sinto um cheiro familiar de sândalo e cloro. Lucas, estávamos falando de você agora mesmo. Queria te apresentar a Scarlett Vandermeer. Capítulo 13. O corredor que leva à sala da doutora Smith está silencioso. Eu me remexo e olho para as paredes brancas com cartazes de conferência antigas, um quadro de cortiça em que estão fixados folhetos de programas de intercâmbio e recrutamento de estudantes. Entrando pela janela mais próxima, a luz do pôr do sol se espalha sobre eles. No fim das contas, nós 4 tivemos uma boa conversa. Eu dizendo timidamente, Lucas e eu já nos conhecemos. Ele explicando em voz baixa, natação e saltos fazem parte do mesmo time. A doutora Smith animada, perfeito então. Zack brincando, deve ter alguma coisa na água que transforma as pessoas em biólogos, hein? Dano cerebral causado pelo cloro, murmurei. Todos riram, menos Lucas, que ficou me encarando. Nós 3 permanecemos no corredor por alguns minutos. A princípio, fazendo planos para nosso primeiro encontro de pesquisa, e depois Zack engata um papo com Lucas. Ele me lembra Josh, a adorável mistura de beleza e nerdice, os óculos de aro grosso, o corpo alto e atlético, cabelos pretos e volumosos. Um sarcasmo um tanto autodepreciativo. Ele deve ser uns bons anos mais velhos que nós, mas parece um garoto ao lado de Lucas. Isso nem tem a ver com o tamanho. Caminho ao lado deles em silêncio, enquanto os dois conversam sobre algum esporte obscuro. Lucas deve ter percebido o grande vazio em meus olhos. É o fantasy da NFL, explica ele. Eu faço que sim, fingindo que essas palavras fazem algum sentido para mim. Então Zack vai embora e ficamos sozinhos. Estamos os dois super arrumados para o dia de produção de conteúdo, calça preta, casaco vermelho, árvore de Stanford. Até nosso zíper está fechado na mesma altura e eu adoraria fazer uma piada sobre isso. Mas não tenho certeza nem de que eu mesma a acho engraçada. Então apenas levanto a cabeça e olho para ele, que olha para mim, durante um tempo muito mais longo do que o socialmente aceitável. Sinto um calor agradável percorrer todo o meu corpo. Assentando na barriga. Bem, repete ele. Então... Há certa diversão em seu tom de voz, nas ruguinhas no canto dos olhos. Como é que saímos de zero interação ao longo de 2 anos para isso? A presença dele causa uma sensação tão brutal, não sei que outras palavras usar. Ele apenas está agressivamente, inabalavelmente aqui, exigindo atenção. Qualquer traço de humor some de seu rosto. O e-mail que eu mandei, meu coração vem à boca. Devia ser comigo. Eu não fazia ideia de que a gente ia trabalhar junto num projeto, senão não teria mandado, continua ele. Se estiver desconfortável, eu posso sair. Podemos dizer a Olive que... Olive, eu quase me encolho. Ele percebe. O que foi? É só que você usou o nome dela. Um olhar confuso. Íntimo demais, explico. Ele inclina a cabeça. Você pretende chamá-la de Dr. Smith o semestre inteiro? Claro. Ele abre um sorrisinho, como se estivesse achando graça da situação. O espetáculo. Eu. O que foi? Pergunto na defensiva. Você gosta mesmo de figuras de autoridade, não é? Eu solto um arquejo de indignação e depois dou risada. Sério? Ele dá de ombros, todo alto e musculoso, e se recosta na parede, cruzando os pés. O formato de seus ombros, as mãos no bolso, ele é a imagem do relaxamento. É quase desleixado. Do meu lado do corredor, também me recosto na parede e imito a pose dele. É a 3ª vez que estamos sozinhos juntos, e acho que vou passar Lucas para o nível apenas levemente intimidante. Em geral, levo mais tempo para fazer isso. Então, falo com calma, vamos mesmo fazer isso?
Fazer o quê? Deixar claro que, sabendo um pouco demais das preferências sexuais um do outro toda vez que nos encontrarmos? A não ser que isso te incomode, responde Lucas. Prefere que eu finja que não sei das suas perversões? Você é tão pervertido quanto eu. Ah, não. Levanta a sobrancelha. Eu sou bem mais, acrescenta ele. Te garanto. Dou uma risada. Coloco as mãos nos bolsos, assim como ele. Nossos olhares se encontram, elétricos, conectados. Tudo bem, você tem razão. Falo. Vamos tratar com naturalidade. Vamos. Um de nós tem tesão em chicotear, a outra em chamar as pessoas de doutor. Apenas dois esquisitos comuns. Nenhuma novidade. Um pequeno sorriso trocado, particular. Vai ver bem? Tinha razão, brinco. E nós fomos feitos um pro outro? Eu faço que sim, é uma piada, mas o olhar dele fica sério. A gente não vai saber enquanto não tentar, diz ele, em voz baixa. E o calor na minha barriga desperta novamente, sobe pela coluna e alcança minhas bochechas. Devia ser comigo. Baixo a cabeça, de repente entretida pelo cadarço solto do tênis. Há quanto tempo você trabalha com pesquisa? Pergunto. Trabalho com a Olive, com a doutora Smith, há alguns anos. Sério? Qual o seu curso? Biologia humana. Pré-medicina? Ele faz que sim. Eu teria chutado administração ou contabilidade. É o que muitos nadadores costumam estudar. O interessante diagrama de Venn. Eu também, digo. Depois me arrependo. Será que ele liga para isso? Imaginei. Como? Ele já me viu no Avery, babando em cima das apostilas de estudo para o teste de admissão. Talvez eu estivesse roncando também. Relaxa, diz ele, como se lesse minha mente. Você fez a mesma aula de física que eu no ano passado. Química orgânica também. Estávamos sempre nas mesmas palestras. Tem certeza? Ele sorri, como se achasse uma graça minha completa ausência de memória. Eu nunca reparei em você. Eu sei. Uma pequena risada autodepreciativa e então a expressão dele fica mais suave. Você estava passando por poucas e boas, não é? Como assim? Uma época difícil. Não estava, não. Sou uma ótima aluna, ou pelo menos era. Tirei A nas duas matérias. Não estava falando disso, Scarlett. Não estava falando das notas, Scarlett. Passo os braços ao redor do corpo, apreensiva. Eu estava bem. As palavras saem por reflexo, vindo da parte de mim que não consegue admitir quantas vezes precisei me trancar na cabide do banheiro ano passado só para respirar. Mas Lucas me olha com algo que parece compreensão, como se também tivesse passado por isso e entendesse. E você? Pergunto. Vai ficar constrangido trabalhando comigo? Eu sou amiga da Pam. E sei da sua devassidão sexual? As palavras soam tão bem na voz dele. Isso. Nada. Ele balança a cabeça sem nem pensar duas vezes. Zero hesitação. Ela é ótima, aliás. Pam? Um sorriso curva sua boca. Ela também, mas estava falando da Olive. Ela é a melhor no que faz. Me ajudou muito quando me inscrevi para a faculdade de medicina. Lucas está no último ano. Deve ter começado o processo de inscrição no início do semestre. Isso além da natação, das competições, das aulas, do projeto de pesquisa, da namorada. Além de ser Lucas Blomqvist, Deus do nado livre, ele também é uma semidivindade da faculdade de pré-medicina. Que irritante. Onde é que você encontra tempo para fazer tudo isso e ainda treinar? Digo, pensando alto. Onde você encontra? Eu bufo. Eu não sou medalhista olímpica. Medalhas têm muito pouco a ver com quanto se treina. É mesmo? Para mim tem bastante. Por exemplo, a minha inabilidade de ganhar algumas medalhas só pode ser causada por alguma falha moral. Não fiz o suficiente, portanto, falhei. Mas é difícil pensar sobre isso agora, com ele tão concentrado em mim, o olhar deslizando pelo meu rosto como se enxergasse tudo. Ali, sob os últimos raios de sol do dia, nós examinamos um ao outro, sem piscar, colados, cada um numa parede. Uma mulher passa entre nós e murmura: com licença. Não olhamos para ela. Não é, digo, enfim. Lucas engole em seco, ajeita o corpo. O quê? Desconfortável, para mim, trabalharmos juntos no projeto, se não for estranho para você. Um momento de silêncio. Ele se afasta da parede e eu me apresso a fazer o mesmo. Vamos lá, diz ele. Vamos jantar. Eu te atualizo de tudo o que já fizemos até agora. Não precisa, tenho certeza de que você tem coisa melhor para fazer. Na verdade,
Sinto o toque muito leve da sua mão nas minhas costas, o toque suave do seu dedo no topo da minha coluna. É bem leve, mas me guia na direção da escada. Sussurra exatamente para onde devo ir. Não tenho absolutamente nada melhor para fazer. Capítulo 14. Stanford tem um refeitório exclusivo para atletas, mas somos tantos que quase nem faz diferença. Estamos bem no meio do horário mais movimentado do jantar, o que significa multidões e muito barulho. Lucas, uns bons centímetros mais alto que a maioria das pessoas, enxerga uma mesa, me diz para segurar nele e nos conduz até lá. Nossos pratos e bebidas todos amontoados em sua bandeja. Olho para meus dedos grudados à barra do casaco dele como se fosse uma tábua de salvação. É como se nós fôssemos amigos, como se eu tivesse o direito de conviver com ele. Tenho um leve momento de dissociação e me imagino narrando este episódio para os treinadores de natação do meu antigo time. Então, Lucas Blomqvist pediu um refogado de legume com arroz, agradeceu à moça que lhe serviu uma porção generosa e a multidão se abriu para ele como se fosse as águas do Mar Vermelho durante o êxodo. Você está bem? Pergunta Lucas. Faz que sim, ocupando o assento diante dele e pegando o meu prato. Eu sou boa de garfo, não tem como ser diferente por causa do regime de treinamentos, mas fico tão chocada com a montanha de comida no prato dele que desvio o olhar. Aposto que os jornalistas vivem perguntando a Lucas sobre sua dieta. Deve ser irritante essa curiosidade das pessoas sobre o que ele faz para manter e aprimorar a máquina de velocidade que chama de corpo. No mínimo, é intromissão. No pior dos casos, objetificação. Você não parece bem, diz ele. Eu me obrigo a espetar alguns pênis. O que você estava falando sobre a linha celular? Conversamos durante 20 minutos sobre o projeto. Ele está muito empolgado e fica nítido que é um trabalho que ama, mas também fica nítido que está empacado e que construir algoritmos não é seu forte. E porque você está usando uma rede recorrente? É porque você está usando uma rede recorrente, explico. Tem um elemento sequencial, mas são dados espaciais. Lucas se recosta na cadeira e tamborila na mesa. O que você faria então? Uma rede neural convolucional, com certeza, é 1 milhão de vezes melhor. 1 milhão. É bem melhor. É feed-forward. E os filtros e a camada de pólen Farin. Ele frange a testa como se não estivesse me entendendo. Espera aí. Procura uma caneta na bolsa e olha ao redor em busca de algum pedaço de papel. Considere escrever nas costas da minha mão, mas a do Lucas é bem maior. Aqui, puxo a mão dele pelo pulso. Tem a entrada de dados, certo? Começo a desenhar sobre o polegar dele e sigo com o resto do esquema. Você passa para a primeira camada, a convolucional, e captura os recursos espaciais. Aí vem o pólen. Depois vem outra. Um estrondo de vozes. Cadeira se arrastando e eu recuo instintivamente. Quando ergo os olhos, 3 pessoas se sentaram na nossa mesa e Kylie Jessup está do meu lado. Luke, seu mardinha. Ele rouba uma das minhas uvas da bandeja de Luke. Você saiu para o seu negócio e eu tive que lidar com o treinador urso e a saga das raias de separação. Ele me disse que a gente podia usar as raias macias, argumenta Lucas. Disse para você, mas assim que você saiu, ele voltou atrás. Lucas aperta a ponte do nariz. Vou falar com ele amanhã. Aproveita e fala sobre a questão do sensor. Ele deixa a frase morrer e se vira para o nadador que se sentou ao lado de Lucas. Hunter, alguma coisa, que está tossindo tão alto que as pessoas ao redor começam a olhar. Que porra é essa, H? Eu engoli tipo 1 galão de água no treino com balde. Minha barriga e minhas bolas estão doendo. Lucas dá uns tapas fortes nas costas dele. Um atleta de elite. Ele diz isso olhando para mim. Um toque de cumplicidade em seus olhos, como se eu fosse uma amiga com quem ele compartilha piadas internas. O lado ruim é que isso faz com que as pessoas percebam a minha presença. A mudança de foco é física, tangível. E quem é essa aqui? Pergunta Kylie. Achei que fosse a Pam. Não chega a ser inconcebível. Ela e eu temos o mesmo tipo físico. Saltadoras de plataforma, como nós, tendem a ser altas e esguias. Nós duas temos cabelos compridos, mas é basicamente só isso.
Bebo um gole de água para ganhar tempo. Então, por cima da borda do copo, digito. Surpresa. Nossa pequena Scarlett Vandermeer, diz o garoto. Há quanto tempo não te vejo? Eu me obrigo a sorrir. Kylie é barulhento, mas sempre foi legal comigo. Oi? Como você está, Vandy? Senti falta dessas covinhas. Não fique tensa. Eu senti falta desse... Vasculho o rosto largo em busca de alguma característica notável. Nariz? Hunter cai na gargalhada. A merda do seu nariz. Ele bate palmas e quase cai na cadeira, como se eu fosse uma palhaça disposta a fazê-los rir. Meu Deus, como são barulhentos. Eu mal consigo evitar ter sobressaltos. Ela quis dizer que meu nariz é bonito, seu imbecil. Kylie ri também, mas chuta Hunter por baixo da mesa. Cara, vai ver, é por isso que você é tão lento na água. Seu nariz te atrasa. Sou mais rápido que você. Hoje de manhã não fui, não. Eu me machuquei. Ei, interrompe Lucas. Será que os idiotas aí podem ir comer em outro lugar? Ele monta a frase como uma pergunta, mas não está exatamente pedindo. Os dois começam a se levantar, mesmo enquanto Kylie murmura. Por quê? Scarlett e eu temos um assunto para conversar. E nós não podemos ficar aqui? Não. Kylie faz um beicinho falso. Isso me magoa, cara. Eu te dou um beijinho mais tarde para curar, cara. Mal posso esperar. Que assunto vocês têm para perguntar? Pergunta uma voz feminina. Eu orgulhar e acho que o nome é Rachel, a terceira nadadora. Estava sentada do outro lado de Kyle, por isso não reparei nela. Lembro vagamente dela na minha viagem de recrutamento. Nado de costas, longas distâncias. Tinha um cabelo loiro e comprido que agora está cortado bem curtinho, estilo pixie. Acho que ela é amiga da Pam. O sorriso em sua boca não alcança os olhos. Biologia, responde Lucas. Estão fazendo um projeto juntos ou algo assim? Algo assim. Ela olha para as costas da mão dele, para o desenho que fiz. E cadê a Pam? O tom de voz dela não é exatamente acusador, mas sinto minhas bochechas corarem e interrompo o gole de água para começar a me explicar. Antes que eu possa falar algo totalmente constrangedor. Não é o que parece, e mesmo que fosse, eles terminaram e foi tudo ideia de Pam. E eu também não pedi para nascer, só me deixe em paz, tá bem? Lucas dá de ombros. Não faço ideia. Rachel quer insistir no assunto, mas Kyle passa o braço ao redor dos ombros dela. Vamos lá, nós fomos dispensados. Te vejo em casa, gringo. Kylie a leva embora. Hunter aponta para o próprio nariz em silêncio. Faz um gesto de joinha entusiasmado para mim. Joga um beijo para Lucas e se afasta atrás deles. Abafo um suspiro de alívio. Seguro o garfo com a boca. Você e Kylie moram juntos? Pergunto, já colocando a comida na boca. Lucas não responde, então levanto a cabeça. Ele está recostado na cadeira, o prato abandonado, me examinando. O peso silencioso do seu olhar já me é familiar, assim como a curvinha que seus lábios fazem. Ele está observando alguma coisa, tirando conclusões. Sinto um calor e um frio na barriga. Achei que fosse só comigo, diz ele, mas é com homens em geral, não é? O quê? Você fica nervosa. Meu garfo cai no prato e faz um barulho como é abafado pelos sons ao redor. Como você, mais cedo, lá no corredor. Você ficou toda colocando algumas barreiras entre você e o Zack. Eu, na maioria das vezes. E o cara que você fez quando Kyle e Hunter chegaram. Não é tão fácil perceber, quando você se importa o suficiente para prestar atenção. Meu coração veio à boca. E você se importa? É uma pergunta sincera. Eu e ele estivemos pouquíssimas interações, e sempre por causa de algum motivo de força maior. Portas travadas, coincidências acadêmicas, Penélope Ross. O que é que estamos fazendo aqui? Parece uma pergunta que devemos fazer um ao outro. Em vez disso, para meu próprio horror, respondo. Eu tive algumas questões com meu pai na infância. Não foi tão ruim assim, mas eu respiro fundo. Silêncio, as vozes gritando na minha cabeça. Pare de desabafar com Lucas Blomqvist. Eu só não gosto de barulhos muito altos e lugares muito lotados e... Não é que mulheres não sejam barulhentas, mas homens sempre parecem tão imprevisíveis, com suas vozes graves, movimentos abruptos e comportamentos impetuosos. Atletas homens, ainda por cima, tendem a ocupar muito espaço. Sei que não é muito justo, mas as minhas questões não são racionais. Meu terapeuta da época do ensino médio usava a expressão como resposta ao trauma e transtorno do estresse pós-traumático. Palavras que me pareciam muito complexas, como se eu não tivesse direito a usá-las.
Elas são para repórteres de guerra e médicos da emergência, não para meninas com pais de merda que davam muitas ordens e diziam que elas nunca seriam nada na vida. No fim das contas, dizia o terapeuta, a medida para saber se está bem é: a sua condição te impede de viver uma vida plena? E eu sei a resposta. Mas eu consigo ser bem funcional, afirmo, com o queixo empinado e um ar meio desafiador, desnecessário. Eu não duvido disso. Está bem, ótimo. Ele volta a comer, rápido, porém meticuloso, mas os olhos seguem fixos em mim. Eu sei que parece... Começo. Será que quero mesmo entrar nesse assunto? Parece o quê? Pergunta Lucas. Que alguém que gosta do que eu gosto não deveria ser tão medrosa. Josh sempre ficava confuso com isso. Você tem questões com homens agressivos e autoritários no dia a dia, mas quer fazer sexo agressivo e autoritário? Ele não me julgava, mas também não entendia. Lucas termina de mastigar e limpa a boca com um guardanapo. Na verdade, eu ainda não sei do que você gosta, afirma ele. Meu estômago dá uma cambalhota, a não ser pelo fetiche com doutores. Vira o rosto para esconder um sorriso. De qualquer forma, não, continuou Lucas. Acho que não faz sentido comparar a violência do dia a dia com o tipo de coisa de que nós gostamos. Na verdade, acho que as duas coisas não estão nem um pouco relacionadas. O olhar dele é firme. O que nós queremos tem a ver com confiança. Nós decidimos participar. Parece que o que aconteceu com você não foi bem decisão sua, não é? Isso. O calorzinho aparece de novo, dessa vez no meu peito. Você entende. Obrigada por compreender e obrigado por pedir a seus amigos para ir embora, para me deixarem mais à vontade. Ele assente, sem fingir que não foi exatamente isso que fez. Obrigada por tirar a senhora acima da minha cola, naquele dia do churrasco, para eu não ter que falar sobre a minha mãe. Tem a ver com confiança, disse Lucas. Eu não vou trair a dele perguntando por que não queria falar sobre isso. A primeira saída de emergência foi por minha conta. Na próxima, vou cobrar. Falo. Ele solta o ar em um riso leve e eu deixo um silêncio confortável se instalar entre nós pelo restante da refeição.